meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais uma edição do programa Batalha na TV, este nosso encontro de todos os domingos pela manhã, a partir das 10h30, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Então, no programa de hoje, nós iremos entrevistar a doutora Paula Saab, que é uma médica mastologista, participou de uma pesquisa a respeito dos efeitos da pandemia aqui em nosso estado. Então, a partir de agora, vamos conversar com a doutora Paula Saab, aqui no programa Batalha na TV. Doutora Paula, a senhora, juntamente com a empresária Grace Franco e com o estatístico Ícaro Barreto, vocês realizaram uma pesquisa exatamente para saber os efeitos da pandemia em nossa sociedade. Poderia me explicar como é que foi esse trabalho? Bom dia, Carlos. Obrigada pelo convite por estar aqui. Essa pesquisa é uma pesquisa diferente das outras, né? A gente está numa fase que são muitas as pesquisas que são realizadas, mas poucas as pessoas percebem a nuance diferente que nós demos. É muito interessante numa grande crise como essa que a gente está vivendo, a gente conseguir ter a percepção de como a sociedade está recebendo essas mudanças, como a sociedade está entendendo este enfrentamento e as estratégias que estão sendo utilizadas frente a uma doença que é nova e que traz pouco, a gente tem pouco conhecimento em relação a ela ainda, né? Então as pesquisas, se pesquisa muito o vírus, comportamento do vírus, medicações que são utilizadas ou não, se elas têm efeito ou se elas não têm efeito, mas ninguém pesquisou, e esse foi, né, o nosso mote, a gente tentar entender o que a sociedade está realmente captando deste movimento todo que está acontecendo. Com tantas informações de mídia que são lançadas, com tantas informações em TV, jornal, meio científico, pode dar o remédio, não pode dar, morrendo de Covid, não morrendo, é leve, é uma gripezinha, enfim, né, a gente tem uma gama enorme de informações dentro de uma amostragem de um país absolutamente heterogêneo. O Brasil, ele tem vários Brasis dentro dele. As pessoas, elas têm percepções diferentes dentro de cada região, dentro de cada localidade, dentro de cada nível social. Então a gente quis entender como que as pessoas estão realmente percebendo essa informação e o que elas esperam, o que a gente pode fazer sim, de ação diferente, de proposta de planejamento, entendendo como eles estão percebendo. Porque não adianta a gente criar várias estratégias ou linhas de condução e pensamento, ou linhas de ação, se as pessoas não tá, se a comunidade, de uma maneira geral, não está engajada e não está entendendo o que está sendo proposto. Qual foi, então, o resultado, a conclusão que essa pesquisa chegou? Carlos, é uma pesquisa bem complexa, tá? A gente fez com muito cuidado, com avaliação estatística, a gente validou nossa amostra no sentido de tentar garantir que a amostragem que ela tem dentro de Sergipe, a representatividade dela é grande, então a gente teve, por exemplo, que 33% dos nossos participantes são profissionais autônomos, que são aqueles que são diretamente impactados pelas medidas de isolamento, né? Então, você vê, a gente já está 3 meses parado do ponto de vista econômico e 33% da nossa amostra, que foi o maior número, o resto vem funcionário CLT, que já deve ter diminuído, porque quando a gente fez a pesquisa já faz umas 3 semanas, e depois funcionários públicos. Então, você vê que a maior atividade econômica foi parada por mais de 3 meses, e isso vai ter um impacto gigantesco lá para frente. A gente conseguiu ver, por exemplo, que 30% das pessoas acham que vão morrer de coronavírus se pegar. A gente tem uma letalidade em Sergipe da ordem de 2,5%. Só que 30% das pessoas acham que elas vão morrer se elas pegarem. E a maioria dessas pessoas que acham que se pegarem a Covid-19 vão morrer, são as pessoas que têm uma renda inferior a 4 salários mínimos. Ou seja, está diretamente ligado à informação, à educação e à condição socioeconômica. Agora, doutora, diante dessa informação que a senhora nos dá, dessa preocupação da população dizer, achar que 30% vai morrer, não há um paradoxo com o relaxamento que a gente vê nas ruas nos últimos dias em função de uma flexibilização que o governo colocou em prática? Eu até citei já alguns exemplos, supermercados lotados, o Mercadão nosso apinhado. Essa semana eu passei no Padre Pedro e vi uma coisa assim verdadeiramente absurda. Praticamente as pessoas estavam uma no pescoço da outra. Então não é um contraditório? Sem dúvida. Agora, sim, existe uma expectativa de que a sociedade é a grande culpada pelo desenvolvimento e pelo aumento do número de casos da Covid-19.
Existe um binômio aí, né, que é a gestão e a sociedade. E a sociedade é uma sociedade heterogênea, com condições e entendimento da informação diferentes. E essa sociedade, ela precisa ser engajada. Não adianta você virar no jornal ou você fazer um decreto no papel falando: "Você não pode sair de casa", se você não convencer aquela pessoa que ela tem que sair de casa, porque há 3 meses atrás isso não existia. É uma mudança que não é uma mudança de cultura, é uma mudança brusca. Então, ou essa pessoa participa das ações, com ações que engajem e que levem informação, que coloquem ela no contexto e tornem ela uma protagonista também. Ou você vai ficar falando, falando, falando e as pessoas vão estar mergulhadas naquela rotina, né, porque o ser humano, ele precisa de rotina essencialmente. Então vem uma história que muda bruscamente a sua rotina, as pessoas vão, do ponto de vista psicológico, ficar buscando de volta essa rotina, porque elas estão se sentindo desesperadas, é como se fosse realmente um enclausuramento. Então, a gente tem que entender que existe um emocional nesse comportamento também, que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, não é que elas são só irresponsáveis. Algumas com certeza são, algumas não entenderam o que está acontecendo e outras estão desesperadas. Quais são as ações que a gente pode ter? E isso ficou bem claro na nossa pesquisa, está faltando comunicação. Quais são as ações que a gestão como gestão pode ter, ou a gente como sociedade médica pode ter, para engajar de uma maneira melhor essas pessoas, para elas entenderem o quão importante neste momento é ficar em A casa. senhora falou aí um ponto interessante, está faltando comunicação nessas ações. Poderia se encontrar uma outra maneira de levar um convencimento à população. Então, assim, o fica em casa, ele é importante, eu acho que ele até a gente ficou bastante em casa e Uhum. talvez esse desespero de sair, né, para a rua seja uma consequência desse tempo de enclausuramento, até do ponto de vista psicológico, mas a gente tem que entender que a sociedade, nossa maneira de viver, né, a nossa estrutura social, ela foi desenhada de uma maneira que é uma estrutura social compartilhada. Então você chega uma entidade biológica, porque o vírus é uma entidade biológica, como um fenômeno natural, e exige que a gente repense isso e reorganize isso de maneira rápida. E essa é a grande dificuldade que eu vejo que esteja acontecendo. Por exemplo, na área da saúde. Na nossa pesquisa, 76% das pessoas pararam de fazer consultas médicas, mesmo aquelas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e câncer. O que isso quer dizer? Essas pessoas não deixaram de ficar doentes. Elas continuam doentes, mas elas não estão se É. controlando. Isso vai se agravar mais para frente. A senhora me permite interromper, já interrompendo, eu mesmo há cerca de uns 30, 40 dias, aqui nesse hospital, eu vim fazer uns exames e achei uma beleza, porque o hospital estava vazio. O outro lado lá das clínicas, dos consultórios, né? Uhum. Então, essa é a verdade, a pessoa Então, fugiu, então né? as pessoas não estão fazendo a rotina para procurar cânceres diagnosticados precocemente. A gente tem um número de que 50.000 pessoas vão perder o diagnóstico precoce, ou seja, quando diagnosticadas vão ter um diagnóstico de câncer avançado, e as doenças que são controláveis vão perder o controle. Então, do jeito que as coisas estão sendo desenhadas hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente vai estar num colapso de gente morrendo por doenças que a gente sabe a cura. Muito bem. Eu vou chamar um rápido intervalo e, no retorno, eu vou conversar aqui com a doutora Paula e vou procurar saber dela o que é que leva uma médica que é mastologista, ela não é infectologista, por exemplo, a se preocupar, se debruçar em um problema tão crucial como estamos vivendo com o Covid-19. Eu volto já já. Voltamos aqui com o nosso programa, o programa Batalha na TV. Aqui este nosso encontro de todos os domingos pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Doutora Paula Saab, a senhora é médica mastologista. O que é que a levou a se interessar por um problema que é ligado diretamente aos infectologistas? Carlos, eu acho muito importante essa sua pergunta. Independente de ser médica, antes de ser médica, eu sou cidadã. Eu acho que numa situação como essa de crise, né, onde você expõe a saúde pública e a saúde individual, a gente tem que, obviamente, tomar partido e tomar frente da situação, até para poder opinar e trabalhar as informações da melhor forma possível.
Eu sou cirurgia geral e sou mastologista, cuido de muitas pacientes com câncer, me preocupo extremamente com elas, mas antes disso eu tive a oportunidade de fazer especialização de gestão e atenção à saúde e trabalhei muito tempo com a gestão do SUS em São Paulo. E a gente fazia gestão de equipamentos de saúde básica, pronto-socorros regionais, onde eventualmente quando havia epidemias a gente tinha que agir rápido, fazer bloqueio. Agora a epidemia do coronavírus, da Covid-19, ela vem com características diferentes de todas as outras que a gente já já presenciou na nossa geração, né. Eu acho que gerações passadas têm talvez histórias mais dramáticas sobre outras epidemias, mas na nossa geração nós nunca pensamos em passar por uma situação como essa. Então, é um momento, antes de tudo, histórico, onde a gente precisa se adaptar e ter adaptações rápidas para tentar ter o menor dano, o controle de dano dos melhores. A gente vai ter dano, mas a gente tem que tentar controlar para que esses danos sejam menores possíveis, entendeu? Nós estamos aqui nas dependências do Hospital Primavera. A lotação, como é que está aqui? Capacidade de UTI? O hospital está realmente trabalhando com sua capacidade máxima de leitos de internação. A gente, inclusive, teve que suspender as cirurgias eletivas, né, as que não são urgentes, pacientes oncológicos continuamos operando, o hospital está deixando a gente dar seguimento ao tratamento. Agora, as cirurgias eletivas não urgentes foram suspensas, os leitos de internação estão cheios e, eventualmente, a UTI fica cheia também. Hoje a gente tem leito de UTI disponível, mas chegou essa semana realmente a ter mais de 100% de ocupação. Doutora Paula, eu não poderia concluir o nosso programa, essa nossa entrevista, sem entrar um pouquinho na sua área, que é a mastologia. Como é que está a área da mastologia aqui em Sergipe? O ser humano, a mulher e o homem também, porque o homem acha que não tem câncer de mama, de repente pode ter. A população tem consciente, procura para exames preventivos? Então, na nossa pesquisa a gente mostrou essa queda, né, a redução de 76% em busca dos exames de rotina e consultas médicas. Então, acho que no nosso volume diário de consultório privado, nós estamos até pelas normas, né, de segurança, diminuir o nosso volume, a gente continua atendendo pacientes, fazendo biópsias, e no sistema, né, no âmbito privado, a gente consegue dar seguimento ao tratamento. Mas, infelizmente, o Brasil é dividido em dois, né? Uhum. Aquele que é usuário do SUS, que representa 80% da nossa população, e aquele paciente que tem o plano ou que consegue arcar com os custos do seu tratamento e da sua saúde e que conseguem ter um acesso mais rápido. Então, o que me preocupa, porque no consultório a gente consegue resolver, consegue biopsiar, fazer punção, consulta, ligou hoje, essa semana ainda eu consigo ver. No privado, mas no público a gente está tendo uma dificuldade incrível de conseguir dar encaminhamento. Existe uma estimativa de que 75% das cirurgias foram canceladas no Brasil, então isso vai virar daqui a um tempo um problema de saúde, talvez mais um grande desafio, talvez até mais sério do que a própria Covid. Doutora Paula, eu quero agradecer a sua atenção, né, e parabenizá-la pela visão da senhora em um momento tão difícil como nós estamos vivendo, e saindo até mesmo da sua área de médica, de cirurgiã, e entrando em um terreno muito complexo, que é o terreno de pesquisas. Se bem que no mundo de hoje, no mundo atual, para qualquer tipo de investimento de ação, é necessário uma pesquisa para se abalizar o caminho que está sendo correto ou não. Então, ao lado de Grace Franco e do Ícaro Barreto, vocês realizaram esse trabalho que realmente acredito que pode estar servindo ou irá servir para outros colegas também e outras instituições médicas se abalizarem com relação ao coronavírus. Muito obrigado, então, pela atenção. Foi uma satisfação muito grande, tá? Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Eu acho que a gente fez essa pesquisa, foi um grupo independente com muita vontade de ajudar e de criar informações que pudessem ser úteis na tomada de decisão do gestor. Convido todo mundo que tiver interesse a ler a pesquisa. Ela é uma pesquisa complexa, mas a discussão e as recomendações são bem concisas no sentido de que dá um resumo do panorama geral e já sugere ações que são simples, às vezes pouco custosas e que teriam um impacto muito positivo para ajudar as pessoas no enfrentamento à Covid-19. Então, obrigado pelo espaço, agradeço sempre a TV Atalaia, vocês têm sempre sido grandes parceiros. Agradeço a senhora, muito obrigado, um bom domingo, doutora Paula. Estamos chegando ao final do programa Batalha na TV de hoje, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. No próximo domingo, com fé em Deus, estaremos aqui a partir das 10h30. Um abraço e até lá.